Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a minha vida seja testemunho e prova da existência do Senhor. Quero expressar, antes de tudo, ao meu Deus, a minha gratidão, pois de 4 meses posso estar aqui nesse púlpito para trazer e ministrar a palavra que o Senhor tem falado comigo. O texto que vou estar meditando nessa manhã com vocês é o mesmo texto que eu ministraria no dia 9 de junho, dia que era para celebrar o dia do pastor. A igreja não pôde celebrar, porque naquele dia, entre 9h10, 9h15, eu tive uma parada respiratória, perdi os sentidos. Antes disso, eu percebi que a pressão arterial estava se elevando, e eu falei para a pastora: bem, ora comigo. Ela orou comigo, só deu tempo de ouvir o amém e não vi mais nada. E eu sei que Deus é presente através dos seus filhos também. E aí, depois de muitos apertos, pelo que eu entendi, eu voltei a si. Voltei a si e imediatamente recebi uma oração profética através da irmã Leda, e eu recebi a oração. Eu estou aqui por um milagre de Deus. Milagre, meus irmãos. Porque mesmo depois de todo o trauma que aconteceu, e vocês têm ciência e sabem disso, estou falando também pela internet, vocês sabem que eu fiquei muitos dias em casa, muitos dias, até dias sem comer, sem dormir. E cada vez que tinha crise, eu chamava a minha mulher, e dizia: bem, ora comigo, bem, respira comigo. E ela me ajudava a respirar. Foi muitos irmãos que nos ajudaram. E todos vocês que oraram, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor continue ministrando suas vidas. Eu sei que uma das coisas que eu lembrei, depois, eu estava sentindo muita dor enquanto a Samanta estava me levando para o hospital, enquanto o pastor Gilson ficou aqui orando com os irmãos. Eu estava sentindo muita dor do lado esquerdo, na costela. E eu pensei comigo: acho que me quebraram. E nós temos, pela graça de Deus, 2 enfermeiros aqui na igreja, o Fernando e a Giovana, que foram quem me socorreram. E eles, conversando ali atrás de mim, no carro, falando um com o outro assim: se for necessário, a gente quebra, desde que volte a respirar. Mas pensa nisso. E eu já, com muita dor, cheguei no hospital e falei: eu preciso, quer dizer, depois que eu voltei assim, eu preciso de uma radiografia, estou quebrado. Aí ele disse: não está quebrado não. Levou dias, mas, Fernanda, fique tranquilo, não tenho mais dor. Então eu quero expressar essa minha gratidão. Mas já alguns remédios, já não estou tomando mais, só tomo um por enquanto. E segundo a médica, os médicos, eles dizem mesmo e concordam que é um milagre, porque normalmente eu estaria ainda em tratamento muito pesado. Com isso eu quero também agradecer minha preciosa esposa e mulher, porque ela suportou tudo, meus irmãos, tudo. Teve uma noite que ela falou: bem, eu não aguento mais, eu vou mandar internar você, não dá. Então ela sofreu, eu diria que tanto quanto em termos de sofrimento. Mas eu quero expressar perante o Senhor e vocês a minha gratidão, em nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra do Senhor. O texto era outro, aliás, o texto é o mesmo, o título era outro, mas Deus, nesse tempo, falou muito comigo, o assunto de hoje, e eu vou passar isso e repassar para os irmãos,
Para isso eu peço que você fique em pé e vamos ler a Bíblia, Palavra de Deus. Mateus capítulo 8, meus irmãos. Do primeiro versículo ao quarto. 4 versículos apenas. É um texto pequeno, aparentemente, mas esses pequenos versículos aqui, ele tem muitas aplicações, mas nós vamos fazer 3 delas apenas. A palavra diz assim: quando o Senhor desceu do monte, seguia uma grande multidão, e veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O Senhor Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Então o Senhor Jesus disse: olha, não conte isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Amém. Quero fazer uma oração. Pai amado, eu quero mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, agradecer a oportunidade da vida e de poder servir ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Estamos diante da Tua palavra, e eu quero clamar ao Senhor, para que o Senhor fale, não só comigo, mas com todos que estão nessa casa de oração, e todos sejam abençoados segundo o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos, e a bênção é para você também, que está na internet. O Senhor te abençoe, você e a sua família. O tema dessa manhã é a compaixão de Deus. Meus irmãos, como nos dias que eu vivia, como entendi e como trabalhou muito essa palavra, compaixão. A compaixão, ela é ligada à misericórdia. A misericórdia você recebe, mas não porque merece. Porque a compaixão de Deus, que é algo tão sobrenatural, que a nossa compaixão não tem como você comparar. Porque a compaixão de Deus é a pessoa do Senhor Jesus. A compaixão, ela sente a dor. Ela sente a dor, ela entra na dor da pessoa. Por isso Isaías, capítulo 53, vai falar sobre isso. Que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Isso é compaixão. Ele assumiu o meu e o seu lugar na cruz do Calvário, levando sobre si todo o pecado, levando sobre si a nossa tristeza, todas as nossas misérias, tudo aquilo que impedia um contato com Deus. Como estamos agora, nós temos plena comunhão, estamos diante de um Deus que está presente através do seu Espírito e que está ouvindo e sabe dos teus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas necessidades, das suas dores. Ele sabe e Ele está aqui para ministrar a minha e a sua vida, para que nós saiamos dessa casa de oração nessa manhã, fortalecidos, com mais esperança dessa graça maravilhosa que é compaixão. O salmista fala assim, antes de nós entrarmos nisso: tem misericórdia de mim. Veja, isso está em Salmos capítulo 51. Ele está ali, após o pecado, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Então, meus irmãos, que nessa manhã você saia dessa casa de oração sabendo que há uma misericórdia, e essa misericórdia, ela é acompanhada e precisa disso, que é da compaixão de Deus, porque nós somos falhos, nós somos muitas vezes negligentes, muitas vezes não respondemos
ao nosso Deus, não respondemos esse amor como deveríamos fazer, como deveríamos realmente reconhecer: Deus, obrigado por tua bondade, por teu amor e por tua graça maravilhosa. Então, que o Senhor ministre o seu coração. Quando eu estava nesse texto, perceba que ele diz assim: quando o Senhor desceu do monte. O Senhor sempre ia ao monte para orar sozinho, para ter aquela comunhão com o Pai. Mas isso aqui vem desde o capítulo 5, quando o Senhor Jesus ministra sobre as bem-aventuranças, quando o Senhor vai falar sobre o Velho Testamento, mostrando que a questão da oração, a questão da ansiedade, a questão do juízo, a questão de o casamento, enfim, ele vai ensinando o povo. E era a multidão. Estava sempre a multidão próximo do Senhor Jesus. Então ele vem ensinando. E quando então agora, a Bíblia diz que ele desce do monte, porque só você vai perceber que só lá no capítulo 5 diz que ele subiu. Agora no capítulo 8 ele desce. E desce por quê? Porque novamente o Senhor vem para abençoar e para trazer essa compaixão a todos aqueles que sofrem e todos aqueles que precisam da salvação. Meus irmãos, o sofrimento permeia o mundo inteiro. Todo mundo, todas as pessoas têm algum tipo de sofrimento. Crianças, jovens, famílias, idosos, todos passam por o caminho do sofrimento. Por isso que nós precisamos e nós dependemos da graça, da misericórdia de Deus e da sua compaixão, que é a pessoa do Senhor Jesus. Quando você tem a pessoa do Senhor Jesus, mesmo eu lembro dos momentos que eu estava ali, não conseguindo quase respirar, mas eu dizia: ó Senhor Jesus, eu sou do Senhor. E aquilo o Espírito Santo ministrava a minha alma. Então nessa manhã, receba isso em nome do Senhor Jesus. E eu quero, em primeiro lugar, ver 3 aspectos desse texto, desses versículos aqui. Primeiro, eu quero olhar a multidão. Meus irmãos, as multidões eram muito grandes. E todos corriam, todos iam ao encontro do Senhor Jesus. Mas na multidão, eram pessoas que talvez viviam como nós, nos dias de hoje, porque o ser humano, ele pode ter progresso, pode crescer a ciência, mas a alma do ser humano tem a mesma necessidade, desde Gênesis, que é a necessidade de Deus, na sua vida, na nossa vida. E aquela multidão ali, fiquei pensando, quem será que estaria naquela multidão? Pessoas doentes, pessoas sem esperança, pessoas desesperadas, pessoas angustiadas, pessoas atribuladas, pessoas endemoniadas. Todo tipo de gente estava naquela multidão. Tinha pessoas religiosas, enfim, todos estavam na multidão. Então a multidão sempre acompanhou o Senhor Jesus. Nós temos o caso, por exemplo, daquela mulher, 12 anos, com hemorragia. Ela está no meio da multidão, mas ela tem uma fé, com os seus pensamentos, que se tocasse no Senhor Jesus seria curada, e isso aconteceu. Nós temos outras passagens que é muito fácil de se lembrar. O cego de Jericó, também tinha uma multidão passando, e ele entendeu que ali estava passando o Senhor Jesus, e esse cego grita: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E vai gritando até que ele chega à presença do Senhor Jesus, e ali ele é curado e salvo pelo Cristo Jesus. Então, olhamos a multidão, e às vezes eu fico pensando, será que muitos de nós não estamos no meio da multidão? De uma certa forma, sim, porque são problemas, são batalhas, são lutas. Se você for passar hoje nos hospitais, você vai ver que está lotado de pessoas. E a gente, quando passa por hospital, você vê o sofrimento assim mais de perto, pessoas desesperadas. Então essa multidão, quando sabia que o Senhor Jesus estava chegando, estava passando, havia esperança, porque Ele já estava operando os milagres. Havia esperança, porque era o único que podia tocar, e não só curar, mas também trazer a salvação. Ou seja, todo o sofrimento do ser humano
pode ser enfermidade, pode ser conflito familiar, pode ser uma situação triste que a pessoa está passando, mas o pior sofrimento é a alma solitária, alma que não tem a comunhão, a presença do Senhor na sua vida. Esse é o pior sofrimento, porque a pessoa fica sem esperança, a pessoa não sabe o que fazer. Então nessa manhã, você já recebeu Jesus, já tem certeza da sua salvação, você pode dizer glória a Deus, porque isso é a compaixão de Deus na sua vida, através do Senhor Jesus, aleluia. Se você crê assim, pode aplaudir o Senhor Jesus, isso é fato, isso é real, isso é verdadeiro. A primeira aplicação nessa manhã, vocês sabem, olhando para isso, interessante que a multidão, ela também pode atrapalhar. A multidão pode influenciar. E eu digo até para os jovens que estão aqui nessa manhã, você está hoje na faculdade, ou está no colégio, ou está fazendo cursinho, você está no meio de uma multidão que pode influenciar a sua vida. Por isso você precisa dessa experiência transformadora, porque a única forma de uma transformação é quando Deus ministra a sua alma, e você tem então o Espírito Santo de Deus, que vai mostrar para você, aqui você não vai, cuidado, não se assuma. Então hoje eu sei, jovens, e eu digo, igreja, ore pelos nossos jovens, porque a batalha deles é muito grande lá dentro das faculdades, mas que o Senhor dê graça, e vocês, apesar de estar na multidão, sejam um referencial da presença, do poder de Deus de transformação para outras pessoas, que haja isso em nós. Então a multidão tem isso, a multidão estamos lá, e tinha também aqueles religiosos, que na verdade estavam mais para perseguir, mais para criticar do que outra coisa, mas ali mesmo o Senhor Jesus, com a sua grande compaixão, vem de encontro. Então agora a primeira aplicação para você, ou para nós, ou para algum momento que você está na multidão: saia da multidão. Diga comigo, saia da multidão. Saia da multidão. Não é só sair da presença, sair das referências, sair dos conceitos, sair das coisas que você vai ouvir que não vai ser de Deus, que você vai perceber que é pecado, vai perceber que isso pode destruir a sua vida, a sua família. Saia da multidão com a posição: eu sou de Jesus, não participo disso, em nome do Senhor Jesus. Então essa é a primeira aplicação que eu queria deixar para você nessa manhã. Precisamos sair dessas coisas que muitas vezes traz uma influência negativa. Segundo momento, então, agora vem o leproso. Talvez você já ouviu falar. Eu fico pensando na história desse leproso. Provavelmente era um pai de família. Provavelmente, quando foi perceber, são escamas, são feridas que vão chegando. De repente vai lá no sacerdote, o sacerdote fala: você está com lepra. E esse homem não pode nem despedir da família, porque tinha que ficar separado. Eram como se fosse um grupo de amaldiçoados. Lá em Levítico vai falar assim, que vocês são mortos. Vocês têm que, quando vir, tem que gritar: imundo, imundo. Pensa, só na teoria, mas nos sentimentos dessas pessoas, na alma desse ser humano, do sofrimento que está passando. E ele tem que ficar lá. E esse homem, sei lá quanto tempo estava assim. Esse homem, segundo a história, já estava com várias coisas, sabe, aquilo vai comendo, vai caindo pedaço, a pessoa vai ficando toda mal cheirosa, insuportável. E de repente acontece isso que nós vemos aqui, quando a palavra diz assim, que veio um leproso e adorou. Você já não vê mais a multidão, porque a multidão não se achega perto de um leproso, e nem os discípulos. Mas o Senhor Jesus vai de encontro. Encontro. Eu e você, sem a presença do Senhor Jesus, somos leprosos. Lembre-se, ele não correu, não fugiu. Na hora que o Senhor está orando lá no monte, com tudo as suas lágrimas transformam-se em sangue. E ele vai uma vez com os discípulos não vão. Vai um outro momento, e vai um momento que ele fica então sozinho. E sozinho ele levanta decidido
ir para a cruz do Calvário, porque me amou e amou você. Amém? Dá para perceber? Que gratidão, que coisa extraordinária. Você e eu, nós estamos aqui nessa casa de oração, e você que está pela internet, temos essa graça, essa bênção de viver uma compaixão, uma misericórdia que não merecemos, mas Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho por nós, para que nós pudéssemos ter a salvação da alma e ter a condição de sermos pessoas cheias da tua graça, o seu Espírito, para também passar essa palavra, como foi cantado aqui, para a gente viver esse testemunho. Então, o leproso tem essa situação, um homem cheio de coisas que nós poderíamos mencionar aqui, mas o tempo não permite. Então eu quero que você imagine, precisamos entrar na história, meus irmãos. Quando você lê a Bíblia, entre na história, pense na história, pense naquilo que está lendo, e veja que o sofrimento está hoje em todo que é lugar, naturalmente. Mas aqui eu fico pensando, esse homem deve ter feito alguma coisa. Ele teve que vencer algumas coisas. Não é fácil tomar uma decisão como ele teve que tomar. Primeiro, para vir até o Senhor Jesus, ele teria que ir de encontro também da multidão. Ele teria que... A lei dizia que ele não poderia sair dali daquele grupo de pessoas leprosas, ou não podia sair daquele estágio e entrar nem na cidade, e nem mesmo vir de encontro a alguém. Então ele, primeira coisa, a sua fé não é só a necessidade, mas a sua fé permite que ele vá de encontro. E eu vejo uma coisa aqui, meus irmãos, é a lei que vem de encontro com a graça. E a graça não rejeita aqueles que chegam. Quando ele chega perto do Senhor Jesus, ele teve que vencer tudo isso. Primeiro, ele vem ao Senhor Jesus. E eu quero dizer isso aqui, ser uma chamada. Igreja do Senhor, Deus nos chama, Deus está nos chamando todo dia. Seja um instrumento de bênção, seja sal e luz, seja usado por Deus, proclame o nome do Senhor Jesus, porque também essa chamada é para avisar que o Senhor Jesus vai voltar. Amém? A igreja espera o Senhor Jesus, esperamos o arrebatamento, mas precisamos estar preparados. Então esse chamado vem desde Gênesis até Apocalipse, está lá chamado, e ele vem e vai de encontro a esse chamado, vai de encontro com a pessoa do Senhor Jesus, porque ali ele sabia, e certamente sabia que ali tinha uma possibilidade, e ele vai fazer isso. Mas nesse momento, esse homem que eu vejo, ele demonstra ser uma pessoa humilde, uma profunda humildade. Ele diz assim, olha, veio o leproso e o adorou primeiro. O que é adoração? Nós fazemos assim, nós temos cânticos de adoração, cântico de exaltação, cântico de louvor, cânticos e vários tipos de música ou de ritmos que nós classificamos. Essa adoração aqui, meus irmãos, é uma adoração de entrega absoluta. Entrega absoluta. Diz dizer, Senhor, aqui estou eu. Durante a minha vida, lá nos primeiros tempos, 15 anos, quando me batizei, ainda participava de grupo de jovens, mas não tinha uma experiência de entrega. E vocês sabem, já mencionei isso aqui, mais uma vez vou mencionar. Aos 18 anos, na rua, sozinho, decidi, Senhor, no próximo final de semana, eu vou à tua casa de oração, e eu vou entregar a minha vida ao Senhor, para sempre. Então a adoração é uma entrega absoluta, é um compromisso de amar, de se doar totalmente ao Senhor Jesus. Mas eu digo para você, vale a pena. Amém? Vale a pena, porque Ele é a nossa esperança, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Senhor Jesus, é nele que nós temos a salvação, é nele que temos a esperança. E esse homem vem ali de uma forma bem humilde e se ajoelha, porque ajoelhar-se é diferente de outras coisas. Ajoelhar-se quer dizer intimidade total. Estou ajoelhado a Deus, reconhecendo que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
Graças te dou, porque o Senhor me alcançou pela sua graça. O Senhor me alcançou por causa da compaixão em Cristo Jesus, que pelo seu sangue eu fui perdoado. Louvado seja o Senhor Jesus. Ele faz isso. Mas isso ainda não, mas ele tem uma grande fé. Por quê, meus irmãos? Ele fala assim, estendeu, ele diz assim: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Veja que ele não impõe nada. Ele adorou o Senhor Jesus. Se quiseres, é uma submissão. Então nós, quando oramos, temos que entender o seguinte: Deus é o Senhor Deus de misericórdia. Eu tenho um assunto aqui nessa manhã. Certamente algum de vocês deve ter. Então a primeira coisa é: adora o Senhor Jesus. Sabem, quando eu estava passando aqueles momentos difíceis, eu continuava dizendo: Senhor Jesus, eu adoro o Senhor. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha esperança. Eu tenho certeza. O Senhor está comigo. Teu Espírito testifica a tua presença. O Senhor é a minha esperança agora, nesse momento. E ali eu senti tantas vezes. Então foi tantos momentos de manifestações da graça e da bondade de Deus. Por isso eu posso estar aqui agora e dizer para você: vale a pena servir ao Senhor Jesus, amar o Senhor Jesus, porque Ele é a nossa esperança viva. Aleluia. Amém? Então é isso. Então esse homem tem uma humildade. Ele é genuíno, tem uma genuína fé. E é submisso. Submisso. Não exija nada. Se tu quiseres, podes purificar-me. Ele poderia ter dito: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, Senhor. Pode purificar-me. Que nessa manhã seja uma manhã de purificação. Porque quando há uma purificação, naturalmente há cura. Naturalmente, tudo aquilo que está de alguma maneira interferindo na alma ou no corpo, Deus manifesta esse poder. O Senhor manifestou o seu poder e ele não ficou pensando: não, você vai dizer que a resposta é o Senhor Jesus. Que nós vamos entrar então. Eu tenho a multidão, todo tipo de pessoas, todo tipo de comportamento, todo tipo de influências, e aí essa multidão, eu preciso sair dela, mesmo estando no meio. Agora eu tenho o leproso que mostra isso para nós, que ele chega ao Senhor Jesus, vence muitas barreiras, muitos detalhes, muita coisa, para poder chegar na presença do Senhor Jesus. Às vezes a gente fala assim: irmãos, fazemos aqui um convite, venha para frente, venha aqui receber oração. E você que certamente tem uma luta espiritual, fica esperando. Não, venha. Não é que o pastor, os pastores, a pastora tem alguma coisa assim, tão mais do que você. O que nós temos é a presença do Espírito Santo, que estamos querendo abençoar a sua vida. E digo a você que está pela internet: venha o Senhor Jesus, derrame a sua alma, receba a salvação em Cristo Jesus, receba o toque de Deus, o toque de purificação. O Senhor vem e tem uma resposta: quero ser purificado. E nessa manhã, quero que eu vou dizer para vocês, para mim também, aquilo que está aí no seu coração, na sua alma, se a sua oração tem adoração, tem submissão, você pode ter certeza que o Senhor Jesus está dizendo assim: eu quero te abençoar. Amém? Eu quero te abençoar. O Senhor quer nos abençoar. Ele fala isso para o leproso: eu quero, seja purificado. Imediatamente tocou. Mas a outra tradução diz que o Senhor Jesus tocou no leproso. Primeiro, não podia se tocar em leproso. E aí que está um toque muito importante. O toque do Senhor Jesus é o toque de compaixão. Esse homem, não sei se 1 ano, 2 anos, quantos anos, mas ele não tinha abraço, meus irmãos. Ele não tinha toque mais. Agora, o Senhor chega e toca. E quando toca, não é só o corpo que foi curado, a sua alma recebe um bálsamo de amor extraordinário. E certamente o Senhor Jesus abraça esse homem. E quantas vezes um abraço pode fazer tanta diferença. Então é importante, pai, mãe, irmãos, abrace, pode abraçar, sempre desejando a bênção do Senhor. E aí então eu quero
pensar em concluir. É claro que o Senhor Jesus vai dizer para ele, olha, vai o sacerdote. Ele não foi. Pelo contrário, ele saiu e deu testemunho, falou na cidade, todo mundo ficou sabendo, o Senhor Jesus nem podia entrar na cidade mais, porque ele deu testemunho que ele foi curado, que ele foi limpo, e que agora ele é uma nova criatura, e que agora ele pode voltar para casa, e que agora ele pode reconstruir a sua vida. E eu digo para você em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, sobre a tua palavra, sobre a tua fé, o Senhor está dizendo sim, eu quero sim te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Então saia da multidão, venha o Senhor Jesus e ore com toda a alma. Uma oração curta, mas que chegou ao coração, quando ele diz, Senhor Jesus, se quiseres, podes purificar-me. Bem curta, mas de toda a alma e cheio de fé. Amém? Fique em pé, vamos orar e vamos aplicar essa palavra, em nome de Jesus. A você que está pela internet, quero dizer para você também, em nome de Jesus, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E vamos pegar o hoje para você. Aonde você estiver, seja no carro, na casa, no hospital, o Senhor quer te abençoar, quer te salvar, quer te curar, quer te restaurar, em nome do Senhor Jesus. Amém.